Tudo bem? O meu nome é Paulo Henrique Silva e esta é minha série de estudos bíblicos em vídeo, buscando encorajar-lhe, motivar-lhe a conhecer e a prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. Qual será o nosso tema de hoje? A palavra, os sermões, a busca do entendimento da vontade de Deus pelo estudo da sua palavra. Sermões. Paulo em Antioquia. A palavra de Deus sendo pregada. Como é importante que nós consigamos transmitir graça àqueles que nos ouvem. Uma comunicação não violenta, uma fala inclusiva. Isso é que Paulo nos ensina neste sermão que ocorreu na cidade de Antioquia. O nosso Deus é um Deus que fala, que se manifesta, que se comunica conosco, como em João 6,63 está dito: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração de Paulo estava cheio da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. E por isso ele transmitia as boas novas de Jesus. Então, que para nós as palavras de Deus sejam sempre espírito e vida. Contextualizando, nós temos 4 sermões extremamente importantes de serem considerados. O primeiro sermão, em Atos 2, de Pedro, logo após Pentecostes. Em seguida, Pedro apresenta um novo sermão em Atos 3, lá no Pórtico de Salomão. O terceiro sermão diz respeito a Estevão, já pregando junto ao Sinédrio, fazendo ali a sua defesa. O quarto sermão que eu quero destacar para vocês é o sermão de Paulo na igreja que estava sendo constituída em Antioquia da Pisídia, conforme Atos 13. Hoje vamos lançar luz, buscar um entendimento e também motivar-lhe a estudar mais Atos capítulo 13, baseado no sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia. Você gostaria que nós estudássemos juntos também os outros 3 sermões? Coloque aqui nos comentários qual é a sua avaliação e também o seu desejo de aprofundarmos nestas outras oportunidades em que a palavra de Deus foi pregada com ousadia. E vamos elaborar novos estudos juntos. Historicamente, nós sabemos que a primeira viagem missionária ocorreu nos idos de 46, 48 depois de Cristo. Paulo estava viajando inicialmente com Barnabé e com João Marcos pela região da Ásia Menor, chegando até na região da Panfilha, né? Nós vemos aqui no mapa, em Perge da Panfilha. A partir desse momento, João Marcos se aparta do grupo. Paulo e Barnabé seguem na sua trajetória missionária no continente, em direção à região da Galácia, na cidade de Antioquia da Pisídia. Vai prosseguir por outras regiões e também por outras cidades nessa província, da Licaônia, Icônio, Listra e Derbe, depois retorna até a cidade de Antioquia da Síria, de onde haviam sido encaminhados pela igreja sob a direção do Espírito Santo para esta viagem missionária, a primeira mais curta e muito importante viagem missionária. Bom, o nosso foco está agora em Antioquia da Pisídia. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia, nos relata Lucas em Atos 13, 14. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Falamos de Paulo e Barnabé. Como judeus, chegando numa cidade, se dirigiram no sábado à sinagoga, a fim de ouvirem a lei e os profetas e participarem dos serviços do templo. Se assentaram, aguardaram a oportunidade. Isso é muito importante, né? Para dialogarmos, né? Nós precisamos aproveitar as oportunidades, mas de maneira correta, estratégica.
Então eles aguardaram até que lhes foi dada a palavra. Gostariam então que eles que estavam chegando na cidade trouxessem alguma exortação, trouxessem algum comunicado. Né? Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento, de exortação, de motivação para o povo, vocês que estão vindo lá de Jerusalém, vindo lá de Antioquia da Síria, chegaram até esta região, falem para o povo o que vocês têm de boas novas a contar. Isto para os judeus, os prosélitos, aqueles que se converteram ao judaísmo e os que estavam presentes naquela assembleia. Portanto, falem conosco. Atos 13 e 15, Paulo e Barnabé, em um sábado, na sinagoga em Antioquia da Pisídia. Pondo-se de pé, importantíssimo isso, uma postura assertiva, convicta, ousada, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Mais uma vez, com autoridade, levantando a mão, pedindo silêncio, trazendo para si a responsabilidade daquela pregação, daquela fala. Queria dialogar, queria transmitir graça aos que estavam ouvindo, queria fazer uma narrativa importante e precisava da atenção. Colocou-se de pé, com postura, com segurança, chamou para si a responsabilidade e disse: irmãos judeus, e também os gentios prosélitos, os gentios que se converteram ao judaísmo, os gentios que temiam a Deus e que ali estavam, ouçam-me, porque o que eu tenho a lhes dizer é muito importante. É a palavra mais importante que alguém pode dizer a outra pessoa. É a palavra da salvação. São as boas novas de Jesus. Paulo estruturou o seu sermão de uma maneira muito sagaz, de uma maneira muito estratégica, certamente dirigido pelo Espírito Santo de Deus. 3 partes da estrutura do sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia. Primeiro, ele faz um resumo da história de Israel, da lei e dos profetas. Em segundo lugar, ele apresenta a vida, a morte e a ressurreição de Jesus e finaliza com a aplicação da mensagem dessas boas novas do Evangelho. Comecemos, então, pelo resumo da história de Israel. Temos aqui uma linha do tempo. 400 anos o povo de Israel esteve no Egito. Os hebreus estiveram no Egito, o povo conhecido naquela época como hebreus. Eles não estiveram escravizados durante todo esse tempo. Não, na verdade foi um tempo bem menor do que 400 anos, mas de qualquer forma eles permaneceram numa terra estranha e Deus estava com eles mesmo nessas condições por 400 anos. Depois da libertação, 40 anos peregrinaram pelo deserto e levaram aproximadamente mais 10 anos de disputas em Canaã, na travessia do Jordão e, na sequência, a distribuição das terras. Tudo isso, segundo Atos 13 e 20, leva à totalização 450 anos, algo próximo a isto, que é uma fase extremamente importante da história do povo hebreu, mostrando que havia uma escravidão, como há escravidão no pecado, um libertador, uma travessia a ser feita, uma mudança de vida a acontecer, mas que o povo não se libertou por si próprio, mas que ele precisou de Deus enviar um libertador para o seu povo. Paulo prossegue dizendo que, na sequência, o povo foi governado por meio de juízes, até que o profeta Samuel ungiu o rei solicitado pelo próprio povo, o rei Saul. Saul, que era da tribo de Benjamim, Saul, que era da mesma tribo de Paulo de Tarso, tribo de Benjamim, o mesmo nome,
Saul, Saulo, Paulo, o mesmo nome. Aqui ele faz menção ao primeiro rei de Israel, o rei Saul. Na sequência, foi substituído pelo rei Davi, um homem que Deus escolheu segundo o seu coração, segundo a vontade de Deus, para fazer a sua vontade. Do rei Davi, na sequência, Paulo já nos mostra a vinda do profeta que antecedeu Jesus, o profeta João, aquele que apregoou sobre a chegada iminente do Messias, que vinha da linhagem do rei Davi. Jesus veio a este mundo. A palavra encarnada, o Verbo se fez carne. O Cordeiro Santo de Deus veio a este mundo trazendo consigo a remissão dos pecados, trazendo a justificação pela fé, trazendo a salvação. Isto junto aos judeus, mas tanto o povo judeu quanto os governantes não reconheceram Jesus como o Messias, como o libertador, como o salvador. O condenaram e pediram a Pilatos que ele fosse executado. Isto de fato aconteceu e Jesus morreu naquela cruz. Contudo, agora sim, na segunda fase do seu sermão, Paulo já nos apresenta a motivação de tudo isto. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro. Ele de fato estava morto naquela cruz e o colocaram em um sepulcro. Ele foi morto, ele foi sepultado e ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Todos foram colocados sobre ele, e quando ele foi levantado naquele madeiro, ele atraiu todos até si. Conforme Atos 13, 29, Paulo faz esse relato da crucificação e do cumprimento de tudo que havia sido escrito na lei e nos profetas a respeito de Jesus, tirado do madeiro, colocado no sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele não haveria de ver a corrupção do corpo. Ele foi ressuscitado por Deus. Esta era uma mensagem totalmente nova. Nós lhes anunciamos estas boas novas, que Jesus veio, tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados ele levou sobre si, mas ele está vivo, ele ressuscitou, e esta é a boa nova, a nova aliança de Deus com os homens no seu Filho. Esta era uma mensagem poderosa que Paulo estava expressando para aqueles irmãos judeus na igreja de Antioquia da Pisídia, conforme Atos 13, 30, 32. Jesus, por consequência, tendo vindo ao mundo, trouxe para nós o perdão dos pecados e a justificação. Dois aspectos extremamente importantes. Nós não podemos nos justificar pelas nossas obras perante Deus. Nós não podemos nos apresentar como justos. Nós não somos capazes de fazer aquilo que a lei estabelece para que seja feita integralmente. Nós precisamos de um Salvador. A lei não nos salva, a lei aponta o pecado. E o perdão desses pecados, a justificação desses pecados, veio pelo sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, de Jesus, naquela cruz, por cada um de nós. E esta justificação nos é dada pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Esta é a grande essência do sermão de Paulo em Antioquia. A justificação pela fé em Jesus Cristo e a incapacidade da lei poder causar a justificação de alguém. Nós que precisamos levar essa palavra de Deus para aqueles que são alcançados de perto, para os que são alcançados de longe, devemos estar cristocentrados. Este é um sermão cristocêntrico, bem como os outros três que eu mencionei no início desse estudo. E Paulo aqui é muito direto, muito incisivo na soberania de Jesus e na sua capacidade de nos redimir dos nossos pecados e nos trazer a justificação perante Deus pela fé e não pelas obras da lei. Terceira parte. Qual é a aplicação, então, desta mensagem do Evangelho?
os efeitos imediatos da pregação de Pedro naquele sábado na igreja em Antioquia, na sinagoga em Antioquia, já precedendo a formação ali de uma igreja, o povo se interessou e o convidou a falar mais, conforme Atos 13, 42. Queremos, no próximo sábado, ouvir mais de você, Paulo, sobre este assunto. Isto realmente nos trouxe à mente toda a história de Israel, a necessidade da vinda do Salvador e o Messias e a remissão dos pecados. Os gentios que haviam sido convertidos ao judaísmo, tementes a Deus, também ficaram maravilhados com aquela palavra. Judeus e prosélitos passaram, inclusive, a seguir Paulo e Barnabé pela cidade. Estavam ansiosos pelo novo encontro no próximo sábado. E não apenas eles, mas também toda a cidade se reuniu. Muitas pessoas afluíram para a sinagoga. Todos queriam ouvir aquela palavra de cura, de libertação, de salvação. Os judeus, os prosélitos, os gentios foram em direção à sinagoga na próxima semana, no próximo sábado, para voltar a ouvir Paulo sobre este assunto. E quais foram os resultados? Pregação do evangelho. Direcionou a quê? Quebrantamento. Muitos se converteram. Todos aqueles que haviam sido destinados à salvação se converteram. Em particular, os gentios que estavam ali ouvindo aquela palavra. E isto causou uma grande motivação no coração dos missionários. Mas houve também o endurecimento de muitos corações. Dos judeus, que sentiram inveja, que fizeram contrapontos maliciosos, que estiveram contrários àquela palavra, que não apenas não aceitaram, mas também estiveram numa posição de confronto com Paulo naquela cidade, naquela ocasião. Não houve o quebrantamento, a ponto de Paulo e Barnabé entenderem que a grande missão deles não estava sendo destinada aos judeus, mas aos gentios. Foi um divisor de águas na trajetória de Paulo. A partir de agora, eu vou aos gentios, eu vou levar esta mensagem àqueles não-judeus que querem ouvir. Paulo não deixou jamais de dar atenção aos judeus. Sempre que ia em uma cidade, havia uma sinagoga, ele começava pregando aos judeus. Ele queria que todos do seu povo fossem salvos por Jesus, mas ele voltou a sua atenção para os gentios. A reação foi tão forte que eles tiveram que sair daquela cidade de Antioquia da Pisídia. Foram adiante para Icônio e você deve prosseguir nos seus estudos de Atos dos Apóstolos. Mas precisamos estar conscientes que a pregação do Evangelho tanto vai demonstrar, vai ressaltar os corações endurecidos, como vai trazer ao quebrantamento aqueles corações que se ajoelham, que se prostam perante o Senhor Jesus. Quero dar a vocês uma palavra de encerramento nesse nosso estudo. Esta palavra está em Atos 13, 47. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Esta é a nossa missão, ser luz para todos os povos e levar a palavra de Deus, a palavra de salvação por todos os lugares, até os confins da terra. Paulo, mestre da lei, profundo conhecedor da palavra de Deus, cita aqui Isaías 49, 6. Isaías, o livro, talvez por alguns considerados, o evangelho do Antigo Testamento, tamanha é a sua menção às boas novas que viriam com o Messias, com Jesus, com o servo de Deus. Eu fiz para você luz, a nossa palavra deve ser luz. Nós haveremos de dar conta de todas as palavras proferidas durante a nossa vida naquele dia do juízo. E as suas palavras têm sido luz, as suas palavras têm iluminado o caminho das pessoas em direção a Jesus, para que a salvação em Cristo ocorra para todos até os confins da terra. Agradeço a você a sua participação nessa nossa aula. Quero convidar-lhe a conhecer os demais estudos em vídeo que estão aqui no canal. Se você gostar,
compartilhe, abençoe outras pessoas, também se inscreva aqui no nosso canal. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Muito obrigado.